Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde prêmio. Global CIS, inovação que conecta dados e acelera resultados. Está começando agora mais um Ponto de Vista. Bem-vindos! O Brasil está entre os países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo. E no Espírito Santo, um dado chama a atenção. Vitória está entre as capitais com a maior concentração de cirurgiões plásticos por habitante. Mas um novo comportamento também tem movimentado os consultórios. Se antes a procura era predominantemente feminina, hoje cresce o número de homens e adolescentes interessados em procedimentos estéticos. Só no Espírito Santo, cerca de 8.100 jovens de até 18 anos buscaram cirurgias plásticas em 2024, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Ao mesmo tempo em que a medicina evolui, especialistas alertam para a importância de critérios técnicos, maturidade e saúde emocional antes de qualquer decisão. Então, hoje vamos entender esse novo cenário, conhecer as tecnologias disponíveis e discutir até onde a cirurgia plástica pode realmente melhorar a autoestima e a saúde. E para conversar com a gente, hoje teremos a nobre participação deste tão renomado cirurgião, Dr. Ariosto Santos. Boa tarde. Boa tarde, querida. Bem-vindo. Estar aqui com você. Então, durante muito tempo a cirurgia plástica esteve associada principalmente ao público feminino, né? E o que mudou então para que homens e adolescentes passassem a procurar cada vez mais esses procedimentos também? Bom, isso tem uma mudança de comportamento e de cultura, né? Os homens, antigamente, era um tabu fazer cirurgia plástica. Uhum. Antigamente, o meu consultório, por exemplo, os homens, quando iam ser atendidos, eles queriam horários especiais. Horários que não tinham muita gente, ou não tinha muitas mulheres na sala de espera. É mesmo, para não serem vistos. Para não serem vistos, né? Então eles não tinham esse constrangimento. Hoje a gente não observa mais isso, eles vão lá no meio entre as mulheres e atendem isso lá também. Também houve uma mudança de comportamento masculino, né? Uhum. Primeiro, o mercado competitivo. Então eles têm que competir em algumas situações. Então eles não querem parecer mais velho, que ele tem um grupo, por exemplo, de vendas, que o grupo é maior de pacientes, de pessoas jovens, e aquele vendedor mais velho. Então ele quer fazer a cirurgia de pálpebra, ele quer fazer para aparecer de forma mais competitiva dentro do mercado de trabalho que ele se insere. Também existem as mudanças, né? Os homens mais velhos namorando meninas mais novas e querendo aparecer mais jovens também. Ou seja, muitas mudanças foram acontecendo. Os homens representavam 3% do volume total de cirurgias plásticas há mais ou menos 15 anos atrás. Hoje eles representam em torno de 21% do volume total de cirurgias plásticas. Ou seja, em 15 anos eles aumentaram 700% para o volume global de cirurgias plásticas. O volume já aumentando cada ano mais. E dentro desse grupo, o masculino, cada dia, representando um volume maior. Já os adolescentes também representam de 13% do volume total de pacientes que submetem a uma cirurgia plástica no Brasil. Ou seja, são volumes crescentes e tem várias explicações para cada situação dessa aí. E entre os adolescentes também, com as redes sociais e outras coisas mais acontecendo, fazem com que eles procurem mais a cirurgia plástica. Pois é, então as redes sociais acabam tendo uma influência direta nessa mudança também de comportamento, ou você acha que só potencializou? Não, eu acho que isso potencializou. O adolescente sempre dependeu de grupos da mesma faixa etária que eles se influenciam entre si. Então, o que acontece? Com o advento da rede social, e ela se tornando cada dia mais presente na nossa vida, eles apenas aceleraram esse processo todinho. Então, eles se comparam entre si, eles falam entre si, e a rede divulga muitas situações que eles acabam procurando suporte para querer fazer uma cirurgia plástica, muitas vezes desnecessária, mas eles tentam correr atrás disso, porque é o modo de eles se inserir naquele contexto que eles fazem parte, por exemplo, no colégio, no esporte ou em qualquer outra atividade que eles exerçam, porque o grupo de adolescentes precisa de suporte um do outro, eles precisam se apoiar um no outro. Ele precisa se sentir encaixado, né? Inserido naquele perfil ali. Então eles buscam, e a rede social veio a inserir eles mais ainda nesse contexto. Então o adolescente tem esse perfil. E quando o senhor recebe no seu consultório um adolescente, quais os critérios então que o senhor utiliza ou orienta ali para de fato realizar uma cirurgia plástica? Bom, em primeiro lugar, o adolescente precisa entender que ele precisa, para fazer uma cirurgia, ele tem que ter o apoio, um suporte de alguém responsável. Ele não pode, por si só, ir lá querer fazer a cirurgia. Tem que ter um adolescente, que é um responsável, o pai, a mãe, a avó, ou quem for responsável, que está autorizando ele a procurar aquele procedimento. E também tem que se entender que se ele tem uma indicação precisa para querer fazer uma plástica. Por exemplo, um adolescente que está com excesso de peso e quer fazer uma lipoaspiração,
Ele não é o caso de fazer lipoaspiração. Primeiro ele tem que emagrecer, fazer atividade física e depois avaliar se ele tem indicação para aquilo ali. Se ele está numa faixa etária, por exemplo, que permita ele fazer a cirurgia que ele tenta fazer, a cirurgia de redução de mama, a cirurgia de nariz, que seja, ou orelha de abano, ginecomastia, qualquer uma das cirurgias próprias de adolescente, porque também tem faixas próprias para se fazer cirurgia, não é só querer fazer a cirurgia. Então, é muita responsabilidade que a gente tem. Quando a gente percebe que o adolescente ele está de uma forma, ele está muito perdido, vamos falar assim, no conceito dele, às vezes a gente discretamente tenta conversar com a família, procurar um suporte psicológico para dar assistência para aquele paciente, no caso o adolescente, para que ele possa se entender melhor e não ficar se perdendo, às vezes, numa cirurgia plástica que ele vai fazer e vai continuar insatisfeito. O senhor falou aqui que tem que ter um adulto, um responsável para assumir ali a responsabilidade com o adolescente, especificamente. Mas você já notou que às vezes tem uma coisa que é mais induzida pelos pais do que pelo próprio adolescente? Com certeza, isso tem o tempo todo. O pai sempre acha o filho mais lindo do mundo, né? A filha mais linda do mundo, quer que se torne uma Miss, quer que ela se torne, ela vai ficar linda, ela vai ser famosa. Todo mundo quer isso aí, mas é normal esse comportamento. Mas você tem que ter bom senso, não pode querer extrapolar uma situação que você acha. A vida também tem que mostrar as coisas acontecendo, as pessoas têm que conquistar. Sim. Mas o que a gente observa é muita manipulação. E essa manipulação dentro da psicologia, da psiquiatria, você tem que tomar muito cuidado com os filhos adolescentes, porque eles, nessa fase, eles são artistas nisso aí. Eles sabem manipular, sabem conduzir para conquistar o objetivo que eles estão querendo fazer, e às vezes objetivos que não vão trazer nenhuma felicidade para eles. O pior é isso. Entendeu? Isso aí, tem que saber ter equilíbrio. E tem uma idade mínima para se realizar uma cirurgia? Claro que tem idades mínimas para todos os procedimentos, né? Uma orelha de abano você consegue começar a operar muito precoce, geralmente com 7, 8 anos já está operando a orelha de abano, porque a orelha já se formou completamente. Mas, por exemplo, o nariz, os ossos da face só se consolidam, vamos dizer, se tornam de fato totalmente constituídos com 17, 18 anos de idade. Então não adianta um adolescente com 14 anos querer operar o nariz. Você vai operar o nariz daquela criança e depois o nariz vai desenvolver mais e vai gerar outra vez um ossinho diferente, vai ter que reoperar de novo. A mesma coisa, uma mama muito grande, ou uma falta de mama, ou uma ginecomastia. Tudo isso tem idades próprias que você tem que ponderar, explicar, que a pessoa tem que esperar o momento propício, adequar o momento próprio para não interferir no desenvolvimento daquela pessoa, daquela criança. Então, o senhor costuma dizer nãos a muitos pacientes? Muita gente a gente tem que falar não, e a gente aprende a falar há muito tempo, tem que falar o não. Por exemplo, pacientes que têm, às vezes você percebe claramente que ela está desequilibrada emocionalmente. O paciente está buscando a cirurgia plástica... Como se fosse a salvação do casamento, né? De um divórcio, de uma situação, de uma depressão. Então, você tem que ter bom senso nisso aí. Você não pode querer fazer a cirurgia. A pessoa que tem dismorfismo, que é um termo que a gente usa muito hoje atualmente, que é exatamente a pessoa se vê de uma forma completamente diferente. A pessoa bonita, mas ela se vê feia. A pessoa é uma pessoa que ela se vê gorda e ela está magra. Ou seja, às vezes precisa de suporte psiquiátrico ou psicológico para aquela pessoa, e você tem que saber colocar disso uma forma bem leve para quem está acompanhando, para dela fazer aquele acompanhamento e aí sim, não distorcer. E esse não, apesar de se parecer ruim naquele primeiro momento, mas é muito benéfico se você tentar atropelar essa pessoa, fazer um procedimento, vamos falar assim, que não é necessário, ou naquele momento da vida que não está bem indicado, você pode trazer consequências não muito boas para aquela pessoa. O Espírito Santo, tem muita gente de fora que vem para realizar, né, cirurgias com os nossos cirurgiões. Sim. O que se deve a essa procura, o nosso diferencial? Que diferencial seria esse? Bom, eu acho que nós temos alguns diferenciais. Em primeiro lugar, né, nós estamos num país litoral, então nós já temos uma cultura do corpo, né? Você vê a quantidade de academias que tem na cidade. Todo mundo, de alguma forma, culto ao corpo, né? O famoso culto ao corpo. Muito forte essa cultura nossa, né? O Espírito Santo, ele vamos dizer assim, ele pega o sul da Bahia, o leste de Minas, o norte fluminense e de muitos lugares do Brasil que tem como foco drenar para o Espírito Santo, porque tem algum vínculo ou cultural ou comportamental e de pacientes que a gente operou, plantou essas sementes.
Assim como os pacientes que vêm de fora, né? Não só brasileiros que moram no exterior, mas pacientes que vêm do exterior de fato, são pacientes estrangeiros. Eu tinha muita dificuldade no início, há muitos anos atrás, isso é mais de 25 anos atrás, eu viajava muito para os Estados Unidos e tentava trazer paciente lá para operar e eu senti uma dificuldade enorme, porque eles vão operar onde? Operar em Vitória? O que é Vitória? Onde é que é Vitória? Eu tinha que falar, não é o norte ou de Rio de Janeiro, porque para eles se localizaram, porque na cabeça deles, Vitória... Será que lá tem... Mal estava no mapa, Está no meio não é no mapa, é no meio do mato, o senhor vai operar, vai ter cobra pulando, macaco pulando. Então tinha uma distorção de combate. Eu tive que fazer folders com fotografias do hospital, das nossas praias, da nossa cidade, explicar o que era, para eles se empolgarem e virem, porque eles tinham esse medo. Além disso, o receio, porque o que se transmite lá fora é a insegurança que tem no nosso país. Então eles ficavam com medo, eu posso pagar esse dinheiro, o senhor me pega no aeroporto. Ou seja, tem muitas coisas interessantes que são histórias que ficaram para trás, mas que até hoje a gente vê. Mas está mudando, está crescente. Hoje no Brasil, cerca de 5% dos pacientes que operam cirurgia plástica no Brasil vêm do exterior. E qual o conselho, então, que o senhor deixa para quem pensa em fazer uma cirurgia plástica, aquilo que nunca pode faltar antes de entrar em um centro cirúrgico? Eu acho que tem... vou botar 3 coisas aqui, eu acho que são muito importantes. Em primeiro lugar, né, entender que a cirurgia plástica não faz mágica, não faz milagres. A cirurgia plástica, quando bem utilizada, bem feita, ela vai trazer melhora muito autoestima, vai te dar muita satisfação, mas não criar expectativas fantasiosas. Isso é coisa. Em segundo lugar, procurar um cirurgião que seja credenciado da sociedade, que opere no lugar adequado, para você não ter riscos de complicações, de problemas que hoje é o maior que a gente observa, pessoas operando em lugares inadequados. E em terceiro lugar, né, não operar se você não tiver um bom equilíbrio emocional e físico, ou seja, em condições ideais para que o resultado seja satisfatório. Doutor Ariosto, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu já saio, gente, do programa pensando o que eu vou fazer. Ó. Vocês estão sem vergonha. A idade vai chegando, eu vou consultar. Faz parte, tudo faz parte. Obrigadíssimo, tá, pela sua participação. Nada, é um prazer. O nosso programa hoje é curtinho. Eu, por enquanto, vou me despedindo por aqui, mas você continua no próximo bloco, porque a gente volta com o quadro Inovação e Mercado. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã, hein? A gente se encontra aqui. Tchau, tchau. Boa tarde. Estamos começando o quadro Inovação e Mercado e dessa vez entrevistando Juliana Gavini, que é gerente executiva de tecnologia e inovação do Senai, aqui no Espírito Santo. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, Evandro. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando contigo. Isso. Para começar, vamos explicar para o pessoal que está assistindo, quer dizer, qual é o papel do Senai? Depois a gente entra em detalhes sobre isso. Mas qual é o papel do Senai e o que ele faz exatamente? O pessoal conhece muito uma parte de treinamento, né? Mas não é só isso, né? Não é só isso, Evandro. E é bacana lembrar, né? O Senai é uma instituição que existe há mais de 80 anos, né? E ela tem uma atuação muito relevante em educação profissional. Forma pessoas em diversos níveis diferentes, para várias atuações diferentes dentro da indústria em especial. Mas nós temos uma área de tecnologia e inovação, que é uma área que atua diretamente no atendimento às empresas. Então, o nosso foco é desenvolver consultorias tecnológicas, apoiar as empresas na sua jornada de inovação, né, apoiar startups que estão se desenvolvendo, né, e tem ali um viés, podem atender, né, em especial as indústrias que estão aí ligadas, né, ao pilar, né, do sistema indústria, do qual o Senai faz parte. E aquele famoso disco voador ali em cima do prédio da Findes, conta pra gente como funciona aquilo ali. Evandro, a nossa nave FindsLab, ela uma nave espacial. Ela é bem conhecida aqui no nosso estado, né? Uma estrutura muito simbólica para o capixaba. E ela é uma unidade Senai, né? Poucos sabem dessa informação, mas o FindsLab, ele é o hub de inovação da indústria, né? E ele tem um papel de ser uma ponte, um ponto de encontro, né? Um ativador desse ambiente de inovação. E, em especial, facilitar o acesso das empresas à inovação. O FindsLab, ele trabalha conectado com uma outra unidade que nós temos aqui no nosso estado, que é o Instituto Senai de Tecnologia em Eficiência Operacional. Ali na Beira-Mar, né? Exatamente, no Senai Vitória, que fica ali na Beira-Mar, né? Isso. Perto ali do Clube Álvares, né? Da Escola Americana, pertinho da Prefeitura. A gente tem uma unidade dedicada a esse atendimento às empresas, né? Ali também é uma unidade educacional, então você vai ver muito aluno circulando por ali, mas tem todo o nosso time que atua diretamente nesse atendimento às empresas dentro, né, da estrutura do Instituto.
Instituto Senai de Tecnologia, que trabalha conectado ao FINSLab e conectado a uma rede nacional de mais de 80 institutos que trabalham em várias áreas de competências diferentes, né? Então, hoje, a gente tem estrutura não só laboratorial, mas especialmente competências, né, tecnológicas, pessoas, né, e toda a base necessária para atender as empresas nas suas diversas demandas, né, tanto por consultorias tecnológicas, ensaios laboratoriais, serviços técnicos e, em especial, pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, sempre com esse viés da pesquisa aplicada, né, soluções dentro das empresas. Quer dizer que o Senai, pelo que eu entendo, o Senai tem vários institutos no Brasil inteiro, cada um especializado em algum assunto diferente. Quer dizer, se eu tiver um problema ligado à biotecnologia, eu posso ir lá. Se eu tiver um problema ligado à inteligência artificial, eu posso ir lá. Vai ter algum instituto no Brasil que você pode fazer a ponte, é isso? Exatamente. E o FINSLab, ele tem muito esse papel, né? Então, assim, tragam as demandas que a gente acha alguém para desenvolver. Ora, a gente tem esse desenvolvimento aqui no nosso estado, né, com nossa própria estrutura local. Ora, a gente vai ativar algum instituto da nossa rede que tem potencial para atuar nessa solução. Mas não se limitando à rede Senai, né? A gente tem uma premissa muito forte de trabalho coletivo e de ecossistema, né? Então, o FINSLab, desde quando ele nasceu, ele sempre nasceu com a premissa de fazer boas conexões, né? Como um hub, né? Como um bom hub, ele faz muitas conexões, né? Seja com empresas de base tecnológica, startups, universidades, né? As ICTs que nós temos aqui no nosso estado, que são maravilhosas, né? Tem gente muito competente trabalhando, desenvolvendo soluções, mas também acionando essa rede, né? No Brasil inteiro, para trazer não só gente, competências, laboratórios, mas também recursos, né? E a gente aproveita aí recursos de fontes de fomento que podem apoiar o desenvolvimento de determinadas soluções, né? Porque a empresa, quando o assunto é inovação, a gente sabe que tem risco. E Claro. quando tem risco, a gente capta recursos, né? Busca fomento para facilitar, né, esse desenvolvimento junto com as empresas. Agora, quando você tem certas verticais, né, como se fala, certas verticais, certos temas específicos, e um deles, eu sei que vocês estão envolvidos muito, é a área de agricultura de maneira geral, né? Junto Sim. até com a Secretaria de Agricultura, com outras instituições. E como é esse projeto? Né? Como é esse projeto ligado à agricultura? Alguma tecnologia ligada à agricultura, qual é a abrangência disso? Nossa, e é um tema muito interessante, né? Porque quando a gente pensa na FINDES e pensa a Federação das Indústrias do Espírito Santo, então a gente está olhando para esse viés 100% industrial. Mas quando a gente olha para esse mundo, né, do agro, tem muita indústria ali, né? Então a gente pensa na cadeia de uma forma geral. Então o olhar com o nosso olhar, né, a gente agrega essa perspectiva de entender elementos que podem se desdobrar em negócios, inclusive desenvolvimento de novas indústrias para atender o agronegócio. Uma coisa que me chama a atenção sempre, né, acompanhando a vida inteira ecossistema de inovação, é uma coisa que fica mais fácil você ir pelo lado do software, né? Vai lá, do software fica mais fácil. Bota lá 2 garotos com um computador na frente, pronto, já resolve tudo. Quando você vai para a área do hardware, a coisa complica. E aí vocês estão... O projeto envolve isso, né? Exatamente. Hardware, equipamento. Exatamente. E eu acho que aí é o ponto justamente onde a gente pode contribuir de uma forma muito, muito especial, né? Por conta desse nosso DNA, por conta desse nosso trabalho que já vem sendo feito aí há alguns anos. Esse olhar do hardware, né? O nível de investimento que você precisa fazer muitas vezes para desenvolver tecnologia, né? E para aprimorar soluções. Porque a gente não está falando aqui nesse momento, especificamente nesse programa que nós estamos operando, né, com o time da SEAG, da Secretaria de Agricultura, a gente não está falando necessariamente de ideias, a gente já está falando de algo que tem uma solução prática, operacional ali funcionando, mas que não tem o viés de escala. Então, a premissa do programa Agroinventores é olhar para essas pessoas e essas soluções que estão ali, às vezes estão atendendo a necessidade de uma propriedade e que tem potencial para escalar. Mas como que a gente entra? Né? Primeiro, com a nossa infraestrutura e com o nosso time, né? Que é um time que tem vai engenheirar olhar... aquilo, vai engenheirar, vai deixar... Essa palavra é muito boa, né? Ele vai engenheirar aquilo ali de uma maneira que seja possível você aumentar a maturidade tecnológica para que ela possa ser produzida em escala. Então, seja a adaptação da estrutura, seja uma melhoria no processo de formatação no design,
seja numa lógica de produção, seja na estratégia de posicionamento daquilo como solução. Então, o olhar do engenheirar, né, é muito bom, porque você pensa e prepara o produto, mas tem o elemento negócio que vem junto, né? Então... Eu me lembro como é que a ideia, vamos dizer assim, aquele agricultor que pega um tratorzinho lá, faz uma gambiarra naquele trator para resolver o problema dele. Recursos técnicos. Aí você vai fazer aquele recurso técnico, aquela gambiarra ali, transformar naquilo num produto de fato. É isso, né? É isso que é o programa Agroinventores. É uma iniciativa muito diferenciada, muito inovadora, né? A gente percebeu isso como uma oportunidade, né? A Secretaria de Agricultura aqui do nosso estado tem uma perspectiva de inovação muito potente, né? E tem uma visão muito ousada, né? Desse lugar de vamos trazer a inovação, vamos colocar o protagonismo no campo. Porque a gente está falando que as soluções estão lá. As soluções estão lá, as boas ideias estão lá. E esses recursos técnicos que estão ali, né, disponíveis, que estão resolvendo demandas e necessidades ali locais, eles têm um potencial para virar uma solução, se bem modelados, ter uma perspectiva de um novo negócio acontecendo, né? Então, a gente está olhando o produto em si, né, a tecnologia em si, fazer todo o desenvolvimento para essa tecnologia ser robusta o suficiente para ser escalável, o negócio para que ele tenha uma lógica, né, e um mercado aderente. Ele tem que vender para alguém, né? Tem que vender para alguém em quantidade suficiente para que compense. Que público é esse? Ele tem essa premissa? Faz sentido, né? Tem outras propriedades, outras fazendas que teriam a mesma demanda, né? Outros produtores ou outros nichos que poderiam usar daquela solução, mas tem um elemento especial que é a propriedade intelectual. Então, trabalhar também a proteção dessa propriedade intelectual... A patente daquele equipamento. Exatamente. Preparar esse agroinventor para ele também fazer o registro disso. Porque, ora, em alguns momentos, esse agricultor, por exemplo, ele não tem interesse em montar uma fábrica de equipamentos, vamos supor. Mas ele nem tem vocação para isso, né? Nem vocação, ele tem outro foco. Mas ele pode ser um indutor e fazer a transferência dessa tecnologia para uma empresa que tenha interesse em escalar essa solução, se ela tiver mercado, se ela tiver potencial, né? Se a gente entender juntos que tem esse lugar. Então, o programa Agroinventores, ele trabalha nessa composição, né, daquilo que é necessário para essas soluções virarem negócios de verdade, né? E é interessante que no Brasil, o Brasil é bom de agricultura, mas não é bom de fabricar o equipamento que é usado na agricultura. Tem muita coisa de fora, né? Seria oportunidade para isso. Tem, mas tem bons cases no Brasil também, né? De soluções que vão ganhando corpo, ganhando maturidade, vai se desenvolvendo e depois acha esse mercado para rodar. E um caso especial do Espírito Santo, que é bem interessante, né? É que a nossa operação aqui é muito particular, né? Diferente da soja em larga escala, né? Então, aqui a gente tem um terreno diferente, a gente tem premissas diferentes para o nosso agro. Então, acaba que ele não vai achar equipamentos que sejam plug and play na fazenda, vamos dizer assim, né? Para resolver ali uma demanda. Muitas vezes eles precisam, de fato, desenvolver soluções ali em loco, né? Peraí, eu vou adaptando alguma coisa até achar algo que me atenda. Então, é um pouco disso que a gente entendeu. Peraí, mas se é uma demanda aqui para nós, pode ser uma demanda para outros também. Então, faz sentido modelar essas soluções, né? Legal. Desenvolver, fortalecer ali a tecnologia em si, a solução, a engenharia necessária, mas também desenvolver e modelar isso como um negócio para que possa crescer, né? Para que possa ter essa escala que a gente entende. Agora você vai desenvolvendo de equipamentos, etc e tal. E como é que está a história da IA? Inteligência artificial está na moda, tudo tem IA em tudo. Agora a próxima etapa é a IA física, a IA que entra na robótica, que entra nos equipamentos. É isso. Como é que vocês estão em relação à inteligência artificial no FeedSlab em geral, não? Como é que está isso? Olha, é interessante perguntar, né? Porque apesar do programa Agroinventores ele ter esse foco muito do hardware, né? A gente, no mundo atual, não dá para falar de uma coisa desconectada da outra, né? Hardware e software o tempo inteiro. E pensando, né, nesse cenário e nesse momento que nós estamos, em especial o momento nas empresas, né? Que são nossas parceiras e clientes em tudo que a gente faz.
a gente entendeu que isso é uma demanda, né? Entendeu que isso é uma necessidade. E por isso a gente vem buscando os investimentos necessários para apoiar as empresas nessa jornada, né? A gente costuma dizer, o FindsLab é acesso à inovação, mas é também acesso a essas novas tecnologias, é acesso à inteligência artificial. E essa nova fase do FindsLab, né? A gente está nessa fase de investimento esse ano, né? Adaptando, ajustando a estrutura. Vocês estão vendo FindsLab em obras lá em cima, mas a gente está se preparando, né? Adquirindo uma infraestrutura necessária para desenvolver modelos de inteligência artificial e preparar, né, as soluções que vão rodar no mercado, que vão atender o mercado, que vão atender as empresas, tanto num olhar de inteligência operacional, ajudando as empresas a tomarem as decisões certas, né, simularem cenários, entender os seus dados de produção, né, e trabalhar massivamente nisso, mas também buscando com o mercado, dizendo: você está desenvolvendo soluções, né, utilizando a inteligência artificial e tem potencial para atender as empresas, então vem com a gente nessa jornada, né? Então a gente ali, a gente espera que também traga um grupo trabalhando juntos nesse caminho, né? E vai estar à disposição do ecossistema, né? Como sempre foi nossa premissa. Ótimo, obrigado pela conversa, bom papo aqui. Estivemos aqui com a Juliana Gavini, gerente executiva de tecnologia e inovação do Senai. Obrigado, Juliana. E boa tarde, até a próxima. Você assistiu o Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde prêmio. Global CIS, inovação que conecta dados e acelera resultados.